Olá, gringas! Eu sou a Tati Lucas, estamos aqui com mais um podcast das gringas e hoje temos um tema super bacana, meninas. A gente quer entender mais sobre como que funciona a escola aqui nos Estados Unidos. É tanta dúvida, é tão diferente do Brasil, que eu acho que é muito válido ter uma empresa ajudando a gente com isso. Vocês não acham? Então, gringas, nós estamos hoje aqui com a Dani e com a Patrícia do Impacto Acadêmico. Bem-vinda, meninas! Obrigada, Tati. Obrigada por receber a gente. Falem um pouquinho disso tudo que vocês criaram pra gente. Vamos lá, começa aí, Dan. Peraí, vocês são amigas e parceiras de trabalho. Hoje a gente não sabe mais o que vem antes, o que vem depois. Isso aí, tudo junto, misturado. É quase um casamento. Sim, e começaram como mães que passaram pelo sistema americano, né? Exatamente. Sim. Acho que esse é o nosso maior papel, né? Sim. Quando a gente chega aqui, como imigrantes, né? A gente assume esse papel de mãe, de provedora ali, daquele conhecimento que nossos filhos não têm, né, Sim. Tati? Então, eu acho que o que é mais importante é o nosso papel e a identificação com essas mulheres que assistem, né? Que são Sim. mães, que trouxeram suas famílias e que chegaram aqui justamente igual a gente, né? Muitas vezes sem informação, é que é né? grande, que a gente sente assim, cada aluno, cada sucesso dos alunos Sim. que trabalham com a gente é como se fosse nosso, né? Eu falo que é como se a gente tivesse 100 e tantos filhos, porque a gente compartilha, já dividiu, já esteve nesse lugar, né? Da dúvida. Então, me apresentando, né? Sim. Que você pediu. Eu sou a Dani, ela é a Paty. Dani e Paty. Quase dupla sertaneja. Eu moro aqui há 13 anos, eu tenho 3 filhos. E em Orlando, né? A gente Sim. mora em Orlando. E quando eu mudei pra cá, o meu filho mais velho estava no meio da high school. A minha filha do meio estava no início da middle school. E eu tinha um menorzinho que estava no começo da vida escolar. Pegou as 3 vidas escolares. Estava no pre-K3. Teve um ano que eu tive 3 formaturas em 3 dias. Era a formatura do kindergarten, da middle school e da high school. Nossa. Uma Tava atrás da dentro outra. do sistema totalmente. Total, absorvi todas as etapas. E o que aconteceu foi que o meu filho mais velho, como veio no meio da high school, eu tive que me, esforçar muito para conseguir aproveitar todas as oportunidades para ele. Porque ele veio de uma escola muito boa no Brasil, ele era muito bom aluno, ele tinha uma série de características interessantes, mas que se eu não tivesse me informado, ele não teria aproveitado para ir para uma universidade tão boa como a que ele conseguiu ir pelo pouco tempo que a gente tinha. Sim. E eu busquei ajuda na época, acabou que eu fui fazer, acho que foi o começo da Impacto lá atrás, porque eu fui meio que fazer um estágio com uma consultora que tinha sido ex-admissions de Harvard, que eu peguei para ajudar meu filho mais velho, porque eu tinha acabado de chegar. E aí meio que fiquei com ela junto, aprendi, porque eu queria depois não usar para minha mais nova. E daí aí comecei esse trabalho meio que voluntário, meio que né? de mãe, de graça, ajudando os filhos dos amigos, tal. A comunidade brasileira foi crescendo, eu e a Paty, a gente trocava muita informação e daí depois a gente conta mais no detalhe como surgiu a Impacto. Sim. Mas basicamente é isso. Eu sou a Dani, meu background é todo de pesquisa de mercado, marketing lá no Brasil, mas hoje em dia parece que foi em outra vida, né? Aqui, parece que eu tô nesse meio de educação americana a vida inteira, porque o assunto é tão bom que te consome. E é o muito tempo diferente todo. do Brasil, Sim. né? Então é um assunto que realmente a gente precisa aprender. E mãe de 3, que foi o despertar disso tudo, né? Sim. Então a gente se compadece das dores de todos e vai construindo essa realidade. E você, E vamos Paty? lá, vamos falar agora da Impacto, como é que a Impacto Sim. surgiu, né? Primeiro de mim, tá bom. Acho que eu vamos conhecer lá. você também. Eu sou mãe de 2, né? A minha filha hoje já está na pós-graduação, né? Que aqui é o Graduate School, ela já está finalizando a pós-graduação dela e meu filho já está também na faculdade. Então eu sou mãe hoje de muitos, né? Meus filhos saíram de casa, mas eu herdei o filho de todo mundo, né? Um pedacinho do filho de cada um. Um pedacinho do filho Isso de cada um. é legal, né? Isso que é vocês acabam muito... criando uma conexão Sim. com essas E você não adolescentes, sente jovens. essa falta que eles fazem, né? Porque é uma realidade pra gente que é mãe, né? Essa falta empty que eles... nest. Isso. Que dava Você outro tá quase lá, podcast, né? né, Eu tô Tati? quase lá, ninho Que vazio. dava outro podcast, né? Se a gente falar Dava. disso. Mas a educação como um todo, né? Ela surge na minha vida porque eu fui pra dentro de uma escola pública americana, né? E fui requisitada. Eu tenho 2 formações no Brasil. Eu sou engenheira e psicóloga. Eu tenho uma especialização em clínica da adolescência no Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu não podia trabalhar nem como uma coisa, nem como outra. Eu não tinha essa validação. Eu podia até trabalhar, mas não nessas áreas que eu gostava. Sim. E aí eu fui como voluntária mesmo para dentro de uma escola pública e
acabou que as pessoas, como eu falo pra caramba, né? E tinha essa formação que as pessoas conheciam um pouquinho da psicóloga, né? Eu comecei a receber uma demanda mesmo das meninas dentro de uma escola, falando, Paty, eu preciso que você me ajude, meus pais, eu preciso contar pros meus pais que eu não vou pra faculdade. Eu falei, como assim você não vai pra faculdade? E aí foi que despertou esse grande interesse. Minha filha ainda estava no iniciozinho do high school, então eu não sabia ainda como a coisa funcionava. E aí elas me chamaram a atenção para aquilo e eu conheci a Dani e eu falei, Dani, me ajuda, porque elas estão me vindo com essa demanda. E por que elas não vão para a faculdade? Elas são boas alunas, elas estudaram em escolas legais, né? A gente olhava lá no Great Schools e tinha lá a nota A da escola, né? Que era uma coisa que até então a gente acreditava que era a melhor ferramenta para tomar a decisão de onde morar. E aí a Dani falou, não, Paty, calma aí, vamos sentar então, porque eu já tenho experiência com meu filho, vamos sentar e vamos entender direitinho o que elas estão falando. E foi aí que surgiu o Impacto Acadêmico, né? Essa inquietação patrícia, né? Dentro da escola e a possibilidade da Dani agregar esse valor no conhecimento, né? Que ela já tinha passado pelo primeiro filho. Porque a gente ficava com pena deles perderem oportunidades. O que a gente vê assim, as pessoas mudam pra cá. Por que você veio do Brasil pra cá, né? Tirando você que casou com americano. Por que você se mudou, né, com a sua família do Brasil pra cá? Aí as famílias sempre vão responder para dar um futuro melhor pros meus filhos, sempre. E sem conhecer a educação, quando a gente ouve umas meninas dessa adolescente, eu não vou, eu vim pros Estados Unidos, mas eu não sou boa para ir pra faculdade aqui. Aí começa a dar aquela pena, assim, como é que eles não estão aproveitando essas oportunidades que tem? Porque tem muitas, na verdade, você tem que saber navegar. É um sistema, até como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, fala um pouquinho do sistema, porque é um sistema que se você segue os passos, você consegue, né? É um sistema, né, Tati, extremamente meritocrático, né? Então, ele vai acompanhando dentro de uma escola, você tem muitas escolas, né? Então, a gente foi criando alguns jargões para que as pessoas despertassem o conhecimento, né? Despertassem o estranhamento, na verdade, né? Então, quando a pessoa percebe que ela não sabe o que a gente está falando, ela estranha aquilo. E aí ela começa a buscar informação, né? Então, o que a gente começou a despertar era essa curiosidade das pessoas. Mas por que vocês estão falando isso? Que escola é essa dentro da escola? E aí isso foi despertando o interesse das famílias. E aí as próprias famílias começaram a procurar a gente e falar, puxa, mas por que você falou isso? Né? Não, minha filha está numa escola A, não está tudo bem? Não, não está tudo bem, porque como o currículo, ele é muito flexível, ele passa por um processo de muitas escolhas, o que a gente não está acostumado no Brasil, né? Pode ser que a sua filha esteja frequentando fisicamente uma escola A, mas ela esteja curricularmente numa escola C. Isso é interessante você falar, né? Porque, então, dentro da escola pública ou até da particular, aqui nos Estados Unidos, eles têm os níveis, certo? Para cada matéria. É, o que eu falo que a beleza e a armadilha do sistema de educação americano é essa maleabilidade, né? Que é o que faz a gente dizer que existem várias escolas dentro da escola. Porque no Brasil você escolhe o tipo de escola que é adequado para o seu filho e ele tem que seguir aquele currículo. Tem que passar de ano, tem que aguentar. Se aquela escola está muito difícil, você vai trocar de escola. Só que toda escola particular, né, tem como objetivo levar o aluno para a universidade. Então vai ser uma mais puxada, menos puxada, e você vai, uma vez escolhido o perfil da escola, você não tem que fazer mais escolhas. Aqui, como a educação é obrigatória e gratuita, né, para quem está na escola pública, ele tem que ser, o sistema tem que ser maleável, porque como educadores, eles têm que atender a todos. Aquele aluno que vai para o mercado de trabalho quando acabar a high school, para ter os tipos de trabalho que a economia absorve com essa formação, e o aluno que quer ir para uma faculdade super seletiva. Então, dentro dessas escolhas é que entra o papel da família, porque a família tem que conhecer muito bem o sistema para orientar bem, porque senão a escolha fica na mão, que era o que estava acontecendo com as meninas que chegavam na Paty. Fica na mão de um adolescente de 13, 14 anos. O que ele vai escolher? A matéria é mais fácil para ele chegar em casa com A no boletim? Fala para a mãe, tô com A em tudo. Só que só está fazendo as matérias mais fáceis. E essa também era uma referência, né? Como que minha filha não vai? Como que minha filha está numa escola C? Ela não tá, ela só tira A. Mas ela só tira A em que nível de matéria? Né? Então, essas perguntas começaram a ser colocadas na mesa, né, E é uma Tati? coisa que realmente a gente brasileiro não sabe. Não sabe. Aí a pergunta é sempre essa. Minha filha é super boa aluna, ela só tira A. Mas ela está cursando as matérias certas?
E a pessoa não sabe responder. Pois é. Então, a matéria certa é uma coisa importante. Outra pergunta que eu vejo também, muitas pessoas que vêm para cá também falam, né? A escola tem lá uma lista, um ranking das escolas também. E também tem a escola particular. Então tem essas duas opções, a pública, a particular, daí na pública tem os rankings. O que vocês têm para falar sobre isso para essas mães? Vamos lá. Falar? Quer começar? Posso começar. Na verdade, o que a gente entende hoje, né, depois de muitos anos estudando e entendendo como o sistema funciona, é que não existe uma diferença entre a escola pública e a escola privada. Tá? Em termos de estrutura curricular. Existem excelentes currículos dentro de ambas as estruturas escolares, sejam elas públicas, sejam elas privadas, ok? A diferença do que muda dentro da escola é a diversidade. E aí a gente fala muito sobre a diversidade de interesses, né? Que dentro de uma escola pública, a escola tem que atender a uma diversidade enorme de interesses. Então tem aquela família que está mandando o filho para a escola basicamente porque é obrigatório. E aí esse filho pode não ter a mesma motivação de chegar até uma faculdade que o filho de uma família que já teve alguém fazendo PhD. Né? Então, a gente entende que a escola pública ela tem uma diversidade de interesses muito maior do que a escola privada. Por quê? Porque na escola privada, né, todo mundo está ali com um interesse específico. Então, entendendo que uma escola privada ela tem no nome preparatory, né? Ela é preparatória para quê? Para a faculdade. Então, todo mundo que está ali, teoricamente, tem o mesmo interesse de ir para a faculdade. Então, o que diversifica as escolas não é diversidade de raça, social, econômica, é a diversidade de interesses. O que, na adolescência, né, Tati, é difícil, né? Porque a gente fala que o amiguinho do lado sabe muito mais do que a própria família, né? Para o adolescente. Então, ele vai ser inspirado por quem? Pela família, que quer que ele vá para uma boa faculdade, ou pelo amigo do lado que está fazendo a matéria fácil, não quer ir para a faculdade e vai para o mercado de trabalho depois. Não existe o certo e o errado, existe os interesses de cada um. E isso a escola pública dá conta de forma incrível, né? Ela atende a todo mundo. Atende né? a todo mundo. Então precisa, isso é legal, tem porque que atender. precisa, né? E é o objetivo da educação, né? É. Navegar 12 anos significa ter uma cidadania no país, né, muito qualificada em termos de saber ler, saber escrever, saber fazer contas, ter um mínimo de educação para poder fazer eles mão de obra interessante para o mercado de trabalho. Então, existe uma qualificação quando o cara se forma no high school. Isso é muito legal, Paty. Eu tô aqui há 25 anos. Eu nunca tinha prestado atenção nessa sua descrição dos 3 níveis, o porquê, sabe? Nunca tinha pensado desse jeito. Eu pensava, não, é fraco porque aquele aluno... Mas não, realmente, às vezes a família já vem lá de casa aquele envolvimento, né? Então, uma coisa porque assim é desafiador você ir para uma faculdade, né? Não é para todo mundo, não é todo mundo que quer alcançar hoje esse também mercado. Tem muitas faculdades de vocacional. Não que, assim, mas tem muita gente que, eu quero ser cabeleireira. Isso. Desde que eu São os nasci. cursos E eu técnicos. sei. Né? E Então, aqui você esse tem lado o também. mercado para todo mundo, né, Sim, Tati? Eu acho que isso. essa é a grande beleza, né? Você verdade. poder fazer escolhas, né? Sim, Às sim. vezes, no Brasil, todo mundo fala assim, não, você está nesse nicho social, então você tem que fazer faculdade. Pois é. Né? Não, você não tem que nada. fazer faculdade em determinadas carreiras. Exatamente, Porque você acho não que tem essa nada. eu falo que na Impacto a gente faz muito uma adaptação cultural da família. Então é muito essa mentalidade, né? A gente está na maior economia do mundo. Sim. Então, assim, não se preocupa se o seu filho não quer ser engenheiro, advogado ou médico, né? Porque, assim, a economia americana absorve com qualidade várias profissões. E aí, isso é o que a escola, o sistema de educação daqui mostra. Então, se o objetivo da família é ir para uma faculdade, você quer colocar essa cultura nos seus filhos desde cedo, principalmente quando eles são criados aqui desde pequenos. Sim. O risco deles absorverem essa cultura, porque em média 50% dos alunos que se formam numa high school americana não vai para nenhum tipo de educação de ensino superior. Varia num estado, numa área mais seletiva, pode ser um pouco menor, mas a média nacional é ali em torno de 40%, 50%. Então, assim, para ele entrar naquele grupo, né, de peer pressure, né, que fala assim, para quê? Né? Não precisa, vou ganhar dinheiro de outro jeito e tal. E não é esse o objetivo da família, o que você sonha, né? Você tem que ir conhecendo e ir encaminhando.
Mas voltando aqui um pouco agora, como que faz para entrar numa faculdade, né? Porque isso é verdade, mas é bem complicadinho, né? Sim. Eu acho que tem muitos detalhes, não Sim. é como você falou, não é só a letra, não é só o A lá, né? Absolutamente, Tati, é muito desafiador. Exatamente. Então, quais são os componentes que vocês diriam que uma mãe tem que prestar atenção? É um processo de longo prazo, é diferente do Brasil, que no Brasil eles podem ser um aluno médio, desinteressado, né? A turma do fundão, e chegar no terceiro ano, ele tem um momento de amadurecimento, estuda pra caramba, vai bem no Enem e entra numa boa faculdade. Na minha época era no vestibular, né? Mas agora é no Enem. E aqui, eles têm que começar esse trabalho desde, pelo menos, o 9º ano. Mas muitas vezes começa até antes, nessas coisas que a gente falou, né? De preparação de mentalidade, de ler e tudo mais. Mas assim, construção de currículo desde o 9º ano. Que inclui essa habilidade na escolha das matérias, você garantir que você está fazendo as matérias mais adequadas para aquilo que você quer. Não quer dizer que tem que fazer as matérias mais difíceis da escola. Isso aí. Tem que fazer as matérias. Não precisa fazer, se eu não consigo fazer a AP mais difícil da minha escola, eu não vou ter chance de ir para a faculdade. Não quer dizer isso. Quer dizer que cada um tem que fazer o currículo que é mais adequado para os planos que a família tem, que o aluno tem, e que proporcione, o grande truque é proporcionar um equilíbrio com o resto da vida desse aluno, porque não é só a escola que vai contar para entrar na faculdade. Ele tem que se apresentar do alto dos 17, 18 anos que eles têm, quando eles estão aplicando para a faculdade, como pessoas interessantes. E quantas pessoas interessantes de 40, 50 anos a gente conhece? Tem um monte de gente que tem essa idade e não é interessante, né? Sim. Imagina então, com assim, 17, 18, né, Tati? Eles têm que meio por aí. ter experiências de vida que permita com que eles se apresentem para aquela universidade, que é como se fosse uma seleção para um emprego, que você é selecionado para as faculdades mais seletivas, como pessoas interessantes. Então, vai além da vida acadêmica. E como né? que ele prova que ele é uma pessoa interessante? Ele não precisa provar, ele tem que contar. Como que ele conta essa história? A gente tem muita pergunta assim, mas eu fiz estágio não sei onde, como é que eu vou provar? Eu tenho que mandar um papel, não sei o que. Eu falo assim, não, eles sabem. O povo de avaliação de universidade, eles têm muita experiência. Então assim, então eu posso só dizer que eu fiz? Você pode, mas eles vão identificar que você que é um você voluntariado, então é bom esses adolescentes estarem voluntariando. Experiências. Porque assim, eu falo assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso de verão em Colômbia, que é caríssimo, eu não sou super viajado, tal, eu preciso trabalhar. Ótimo, o seu part-time job pode te proporcionar experiências super interessantes pro college, porque você tem que lidar com um gerente chato, com um cliente mal educado, com um produto que acabou e você tem que dar notícia pro cliente que o produto acabou. Aí, essas experiências, quando bem trabalhadas na hora de aplicar, são experiências que podem revelar você uma pessoa interessante, que você sabe harmonizar conflito, você sabe liderar uma equipe. Então, assim, nos mínimos detalhes, pode ser no time de algum esporte da escola. Eu ia falar, o esporte da escola também é uma coisa importante, não é? Nesses aspectos. Quando você está falando do acesso acadêmico, não aquela turma que quer o esporte para ser recrutado pelo esporte, tal, que é um outro caminho, super competitivo, tal. Mas o esporte como uma atividade extracurricular, ele é interessante porque ele pode demonstrar essas habilidades do aluno. Ele é bom em trabalho em equipe, ele é bom em liderança, ele é perseverante, porque os colleges gostam de ver quando você faz alguma atividade com comprometimento de longo prazo. Por muito tempo, Então, assim, você persevera. É um cara que vai lá todo dia treinar, ele tá lá, ele ganhou, perdeu, choveu, ele tá lá, entendeu? E muitas vezes, né, Tati, ele consegue conciliar essa vida fora da escola com a vida dentro da escola. Então, o currículo acadêmico do cara que faz um esporte, que não vai pelo esporte para a faculdade, é muito importante, né? Então, manter esses dois pontos em equilíbrio é extremamente bem reconhecido. Então, é desse tipo de mérito que a gente está falando, né? As pessoas acham que eles vão precisar inventar a bomba atômica. Não, eles não precisam ser gênios. Eles precisam entender como o sistema funciona e seguir um caminho. Só que, muitas vezes, esse caminho tem que estar na mão da família. Porque a escola não promove esse caminho. E isso é muito importante, né? Esse lugar que a escola fica no sistema americano. Por quê? Porque a partir de formado, né, no high school, tudo é pago.
Então, como é que a escola vai dizer para o seu filho, né, que você deve ir para uma faculdade? Ela não sabe qual é a condição daquela família. Ela não sabe o que aquela família pode proporcionar para aquele adolescente. Então, ela não estimula esse lugar. O que ela estimula é oferecer oportunidade para todos. Então, ela estimula a oportunidade, mas ela não estimula o seu filho ir por ali. Quem vai estimular? A família. Só que se a gente está vindo do Brasil, né, Tati, a gente não vai pensar sobre isso. Por quê? Porque eu escolhi a escola boa, então meu filho está lá dentro. Errado. Você escolheu a escola que tem um bom currículo também, mas ela também tem um currículo que não é tão legal se ele quiser ir para a faculdade. Certo. Se ele não quiser, beleza, ele pode estudar em qualquer escola que ele quiser, dentro dessa escola boa que você escolheu. Mas se você quiser, você tem que conhecer esse sistema para poder alcançar esse lugar. E, né? e seguindo esses passos, realmente a chance é muito grande de entrar numa faculdade aqui, né? Muito grande, Tati, assim, muito grande. Talvez, é que eu sempre escuto isso, né? Você tem níveis, eu sempre escuto isso, né? Você tem níveis de... nível faculdade número 1 que eu quero entrar. Número 2, número 3. Como eles chamam? Tem uns nomes Reach, Target e Safety. Então, Reach são aquelas que você está mirando um pouco mais alto, que são muito seletivas, que mesmo que você seja um aluno excelente, não quer dizer que você vai entrar, porque a competição é muito grande. Target são aquelas que são parecidas com... As pessoas que entraram lá no passado têm um currículo muito parecido com o seu. Então, costuma-se dizer que você tem ali uma chance meio a meio de entrar, porque vai depender do que o college está interessado naquele ano. Sim. E safety são aquelas faculdades que você tem que ter na sua lista, porque são faculdades que você tem um perfil acadêmico e de extracurriculares que é superior à média dos alunos que foram aceitos nos anos anteriores. Então, muito provavelmente você vai entrar e muito provavelmente você vai ter até algum nível de bolsa. Então a gente trabalha sempre com esses 3 perfis. Um outro aspecto que é importante... Todo aluno faz esses 3 perfis. Deveria fazer, né? O problema era que era esse. Tem alunos perdendo a oportunidade de ir para a faculdade porque não faz um aspecto ou outro, né? Um aspecto muito importante dentro dessa ideia, né, que a gente faz uma consultoria de adaptação cultural é a questão da mentalidade americana do engajamento com a comunidade. Então, assim, o americano tem isso, né? Como que você participa da sua comunidade? Como que você give back, né? Como que você lidera ou torna a sua comunidade um pouco melhor e você é presente ali? E a primeira comunidade que o aluno faz parte é a escola. Então, a escola oferece oportunidades para esse aluno se engajar. Só que se a família, principalmente a brasileira, que não é criada aqui em gerações de gerações com essa mentalidade, não entende isso como um fator importante na construção dessa personalidade do aluno, eles acabam não fazendo. Quantas vezes a gente pega alunos no começo que fala assim, poxa, Dani, mas eu já fico na escola até 4 da tarde, você quer que eu faça mais coisa depois? Eu falo assim, não sou eu que quero, são as pessoas que você está competindo, as pessoas que você está competindo estão fazendo. Sim. Então, é importante esse entendimento, né, de todas essas... Então, assim, tá todo mundo fazendo? Todo mundo que quer ir para uma faculdade seletiva tá fazendo. E até falando de uma faculdade, tipo assim, a Ivy League, né, que eles falam, né? É uma coisa assim, o que você tem para falar sobre isso? Sobre essas pessoas que querem ir para essa faculdade? Então, a Ivy League são 8 universidades, então assim, é muito específico. Quando você fala, a gente costuma falar muito de faculdades seletivas, porque faculdades seletivas pra gente são aquelas que têm um nível de aceitação abaixo de 20%. Então, de todo mundo que aplica, menos de 20% vão entrar. Essas já são as naturalmente seletivas. A Ivy League são 8 escolas lá do Nordeste dos Estados Unidos, são as universidades mais antigas dos Estados Unidos, que levam esse nome porque é o nome da liga esportiva que elas participavam, por isso que se chama Ivy League, e vem da era, né, que são as plantas que cresciam em todas essas escolas, então por isso que se chama Ivy League, e são 8 escolas, se você quiser eu falo o nome de uma por uma, mas... Não, tudo bem. Mas eu sei que tem esse mas mito, elas né, eu fui pra uma Ivy League. Mas elas têm em média 4% de aceitação, 5%. Então assim, de cada 100 que aplicam, 5 entram. O aluno quer entrar em Ivy League, ótimo, vamos lá, vamos trabalhar para a Ivy League, porque você mira na Ivy League, você pode não entrar, mas entrar numa que tem 8% de aceitação, 10%, que ainda assim vai ser uma faculdade super boa seletiva. Pra caramba, né? Então essa é a mágica das Ivy Leagues. O problema é que as pessoas vêm com essa cabeça dessas 8, só que são 4.200 faculdades, Tati. Então precisa mirar nas 8?
Talvez não, Pois é. né? Porque o preço que o seu filho vai pagar para poder estar lá, além de financeiro, né, que é caro, né, como a gente falou, existe um custo na faculdade. Ele vai pagar um preço alto para poder frequentar aquela faculdade que é super, mega, hiper seletiva, tanto em critérios de admissão quanto em pagamento da tuition, né? Sim. Então, a gente tem esse lugar que é importante, beleza? Por isso elas estão lá nas Ivy Leagues e elas são bem reconhecidas. Mas é isso que a gente vê na série de TV, né? A gente só vê essas 8. Às vezes a gente vê alguma da Califórnia, né? Porque tem uma filmagem que é feita lá. Mas a gente não precisa estar lá, né? Então, o que a gente pode fazer como nós brasileiros, né? Que não fizemos poupança desde que o filho nasceu, que viemos para cá e muitas vezes ganhamos em real e vamos ter que pagar alguma quantidade em dólar. Sim. Né? O que a gente pode fazer? E essa é uma das grandes expertises que a gente desenvolveu, que é o custo-benefício da ida para a faculdade. Então, o nosso foco, lógico que a gente pode colocar o seu filho na Ivy League, não é a questão. A questão é, vale a pena ele ir para a Ivy League neste primeiro momento? Qual é o custo disso? E muitas vezes a família toma decisões interessantes e inteligentes baseadas na informação. O que é isso? A expertise da ida para a faculdade com o custo-benefício. Muitos estados americanos oferecem muitos benefícios financeiros para o seu filho ficar dentro do estado que ele reside. Ficar dentro do estado no qual você paga seus taxes. Então, por que não se beneficiar disso? A gente está falando de excelentes faculdades. E aí, precisa ir para a Ivy League? Tem gente que precisa, mas tem muita gente que não precisa. E aí o custo-benefício disso é maravilhoso, né? Isso é interessante mesmo, né? Quando você fica no seu estado, você tem um desconto muito grande. Mas existem outros incentivos também? Muitos scholarships para você permanecer dentro do seu estado. Scholarship nada mais é do que uma bolsa, né? Que você vai poder pagar a sua faculdade com aquilo. E hoje a gente está na Flórida, né? Mas a gente atende em vários estados americanos. Cada estado tem o seu modelo. Tá? E não é uma coisa que vale para todo mundo. Padrão, né? A gente brinca que é Estados Unidos, mas não muito, né, Tati? Eles são muito independentes entre si. Então, varia muito de cada estado os benefícios financeiros oferecidos. Mas hoje, tem vários estados que têm excelentes faculdades, como na Flórida, a Universidade da Flórida, ela é excelente. Mas, além dela, a gente ainda tem 12 faculdades. Então, públicas. Sim. E que você vai ter benefícios financeiros enormes. E parcerias também. Hoje existe no estado da Flórida uma parceria com a Florida Lottery, através de um scholarship chamado Bright Future, que o seu filho pode pagar 0 numa excelente faculdade. Então, assim, a faculdade pública ela não é gratuita. Mas dependendo do mérito do seu filho, ao longo do sistema de educação, você consegue que o seu filho vá para uma excelente faculdade. Tem que ser não é uma coisa da última hora. Se chegar de última hora, às vezes não dá tempo de construir essa história. E nessa questão, vem mais uma vez aí essa coisa cultural, né? Essa questão da Ivy League. A gente é criado, acostumado no Brasil, aquela economia brasileira que, assim, só serve as melhores universidades, né? A melhor universidade. Você vai para um bom colégio para ir para a melhor universidade do seu estado, ou até ir para outro estado, né? Aqui, como é a maior economia do mundo, e você está falando de mais de 4.000 colleges, 4.200, é muito injusto com o adolescente você achar que só serve porque ele é bom aluno ele entrar na top 10, né? Aí a gente faz um ajuste, eu falo que a gente tem que mudar, né? É o 10%. Porque daí você está colocando ali 400 universidades onde eles podem e terão uma boa educação. Isso. E quanto mais preparado ele tiver, você vai subindo. Top 200 ainda é muito bom e é muito possível de estudar. A Flórida hoje tem várias universidades que estão no top 100. Mas também tem muitas bolsas para aquele aluno que é muito bom e outros, os alunos bons mesmo, que eu digo assim, que tem aquele currículo, eles ganham bastante bolsas também, fora do estado, né? Ganham. A minha filha estudou em North Carolina com uma bolsa de 100%. E por quê? Porque ela era uma excelente aluna, mesmo morando na Flórida, ela conseguiu uma bolsa em North Carolina de 100%. Então, é isso, é a gente, só que isso não se constrói no último ano. Né? E falando disso aí, o SAT, que é o vestibular daqui, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Explica pra gente um pouquinho desse SAT. Como que ele participa toda essa parte da high school? Aonde que ele entra? Como que funciona? Então, o SAT, ele, por mais que a gente tente fazer essa comparação com o vestibular, a gente tenta evitar.
justamente para que não pareça que basta você fazer uma prova que você vai ser aceito pela faculdade. Né? Então, justamente, eu acho que o nosso papel aqui é tentar desconstruir um pouco esses mitos, né? Porque senão a gente faz essas identificações que não são identificações tão legais. Sim. Por quê? A prova do SAT é mais um critério de avaliação daquele jovem, mas ele não é o único critério. Como no Brasil, né? No Brasil é o único critério. Você faz Enem, a prova, né? É o Enem. Aqui não, aqui você tem que mostrar toda essa história. E parte dessa história passa por essa prova. Sim. E é uma prova basicamente de inglês e matemática. Só. Eles não estão jogando fora o resto. Eles simplesmente não é para ser avaliado o resto. Porque o resto já foi contado no histórico escolar daquele adolescente. Então, o que a gente promove através do SAT é o quanto aquele adolescente é capaz de se dedicar para tirar uma boa nota e ser proficiente em inglês e matemática. É basicamente isso. E isso interessa muito para a faculdade, porque é um dos critérios acadêmicos de avaliação do seu filho. Então, quando ele olha o GPA, que é o Grade Point Average, ele olha o GPA de 4 anos. Ou, às vezes, de 6 anos, se ele tiver feito matérias no middle school. Então, ele olha na extensão de longo prazo. O SAT, ele vai tirar várias fotografias, porque já é muito melhor do que o Enem, porque ele pode fazer várias vezes. Sim, né? Tem essa opção também, Sim. que eu acabei descobrindo agora. A minha filha fez uma vez, tirou bem e parou Ficou ali. boa. Mas o meu filho teve dificuldades, então ele foi... Teve que repetir, né? Sim. E isso é legal, porque, na verdade, às vezes, numa fotografia, a gente não sai tão um dia bem, você né? pode acordar mal, pode ter Isso, Não, e passa você mal, pode ansiedade. você pode fazer, os colleges consideram o super score. Né? O que é o super score? Você pode fazer o SAT várias vezes, só que quando você aplica, você envia o seu melhor score de inglês com o seu melhor score de matemática, que não precisa ter acontecido na mesma data. Então, assim, legal. É para demonstrar, ela é uma prova, né? São chamados Standardized Tests, que ela é uma prova que ela é mais um parâmetro. O college americano adora parâmetro, medida, número, né? Então, eles têm o GPA, que é a média é esse filme, né? Que a Paty falou, dos 4 ou até 6 anos do que o aluno cursou. Sim. E o SAT, ele vai dar um outro parâmetro para eles, que é como ele reage. É uma prova de raciocínio rápido. É leitura, interpretação de texto e raciocínio rápido. Sim, é. Muito legal. Eu tô vendo esse mascotinho aqui. Qual que é a história desse mascote de vocês? Isso, vamos ter que contar a história do mascote. A história do mascote passa... Ele é um camaleão, tá? É. Por que o camaleão? Então, vamos lá. O que significa o camaleão? O camaleão é a passagem pra gente, né? A gente idealizou o camaleão, primeiro porque ele é um símbolo da Flórida, né? Tem camaleão pra tudo. A gente chama de lagartixa. Jacarés, né? A gente chama de lagartixa, sei lá. Tem um monte de gente, calango no Brasil, sei lá como é que chama, né? Tem vários nomes. Aqui a gente está chamando de camaleão. Por quê? Porque ele tem a particularidade, né? Primeiro, de estar na Flórida e termos muitos, e segundo, e nós termos fundado a Impacto na Flórida, né? Sim. Ela surgiu em Windermere, especificamente, né? Hoje estamos em 18 estados americanos, mas ela começa pequenininha, né? Então, foi mais ou menos como a gente inventou ele. E a segunda parte, que é ele se transforma, né? Ele tem várias particularidades. A primeira é a adaptação ao ambiente, ele muda de cor. Então, você vai ver camaleão de todos os tipos, de todas as cores, de todos os modelos, porque ele se mistura com o ambiente. E ele quer pertencer àquele local. Então, essa é a primeira particularidade que se assimila à adolescência. Sim, né? totalmente. O pertencimento aos grupos. A segunda coisa é a questão da Se o camaleão ele perde um rabo, uma parte do rabo, ele se reconstrói. E muitas reinventa, né? Como se ele tivesse a capacidade de realmente reproduzir partes do corpo. Ele tem. Então, muitas vezes, é o jovem que vai perdendo aquele corpo adolescente, infantil, e vai criando-se um adulto. Sim. E por último... nasceu o Wisdom. O nome dele é legal. Wisdom. E realmente combinou com toda a ideia aí. E por último, a gente tem a questão, né? Não sei se vocês já repararam, toda vez que a gente vai tentar pegar uma lagartixa, ela se finge de morta, né? Que é uma característica da adolescência. Ele se tranca lá dentro do quarto e pra gente encontrar ele fica difícil. Parece que ele morreu, né? Ele só aparece na hora de comer.
Sim. Né? Então, até isso a gente criou para fazer uma brincadeira sobre o papel dele na adolescência. Sim. E uma das coisas muito legais é que a gente entrega um para cada um dos nossos jovens que passam pelo processo da Impacto. Quando eles vão para a faculdade, eles recebem cada um desses para poder levar junto com eles com a camiseta da faculdade que eles foram aceitos. Que eles escolheram, né? Porque eles são aceitos em várias. Eles são aceitos em várias, mas a gente entrega com a faculdade da escolha dele, né? E é uma representação desse desafio que ele viveu ao longo do sistema educacional. Uma memória também dessa época que ele passou, né? Imagina você tá lá, terminou sua faculdade, você pega a sua... Né? Wisdom. E abraça ele e fala, nós conseguimos. Graças ao Impacto Academia. É isso aí. Academy. Eu tô no inglês, no português, aqui tô me confundindo. Mas meninas, falem uma mensagem para essas mães desses futuros universitários. Bom, informem-se. Informação e planejamento. Então, assim, existe um mundo de informação na internet. Às vezes as pessoas ficam, para usar um termo americano, né, overwhelmed. E a gente está aqui para ajudar, para descomplicar isso. Mas, assim, é fundamental o planejamento e a informação. Se tem uma coisa que a gente tem que deixar no Brasil, é o jeitinho brasileiro. É fazer de última hora, tem que dar um jeito, tem pouco espaço para isso nesse processo para o acesso à universidade. E usar essa informação, né, sabendo que o papel da família na vida desse adolescente vai ser muito importante. Desde a chegada aqui, mesmo que seu filho seja pequenininho, tem tantas coisas que acontecem dentro da escola que são extremamente importantes. Então, como a Dani falou, informem-se, porque transformar essa informação em conhecimento é o que a família precisa para alcançar o futuro de oportunidades que ela veio buscar. Sem a informação é muito difícil, gente. No last minute, no último minuto, a gente não consegue mudar uma história. Então, busquem informação. Resolvi mudar para cá, busquem acesso a isso. É isso aí. Muito obrigada, Dani, Patrícia, por toda essa informação para as gringas. Gringas, estejam conectadas, estaremos fazendo muito mais podcasts. Se tem alguma pessoa, algum assunto que vocês querem que a gente fale, manda aí, escreve aí nos comentários. Entre no nosso clube, entre no nosso site, tá aqui toda a informação. E nos vemos lá, no próximo podcast, toda terça-feira, 8 horas da noite.